Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 20 de junho de 2010, domingo. O verbete é o 1604, 4 páginas, 47 elogias e 9 máximas. Tema: Omniterapeuticologia. Especialidade para terapeuticologia. Definição: a omniterapeuticologia é a ciência do emprego da terapia da interassistencialidade consciencial cosmoética, como sendo o recurso mais capaz de promover a cura ou remissão da maior parte dos transtornos da consciência, homem, mulher ou consciência, considerando-se tais alterações serem, a rigor, de origem egocêntrica. A quebra da autopensionização orbitando em torno do próprio umbigo. O posicionamento pessoal rotineiro de pensionizar de modo linear e invariável nos outros antes do egão. Os benefícios da holopensenidade assistencial. O fato da interassistencialidade, em tese, curar todos os males das consciências, primeiro do assistente, depois do assistido. O fato de a maioria dos casos de suicídio serem cometidos por pessoas egocentradas. O fato de as maiores perturbações serem geradas pelo egão e umbigão. Tem muito mais coisa aqui, eu li só um pedaço. A consciência desempenhando as funções da central extrafísica de energia. A predisposição assistencial promotora da admissão em curso intermissivo pré-ressomático. Agora, na remissiologia, nós temos aí 15 itens, nós destacamos assistência realista, assistência sem retorno, interassistencialidade, interassistenciologia e nível da interassistencialidade. Todo esse verbete nós já debatemos aqui. A omniterapeuticologia é a identificação racional e avançada por parte da consciência lúcida da única ciência, terapia ou panaceia, de fato, parafisiológica e eficaz existente no cosmos. Quer dizer, a melhor terapia, melhor terapêutica, o melhor tratamento que você pode encontrar é fazer a interassistencialidade consciente. Você admite e emprega os recursos da omniterapeuticologia, assistindo consciência, consciência, ou ambas. Eu quero dizer para vocês que na paradoxologia está faltando um da torre. E também na definologia está faltando um hífen aí, considerando-se. É capaz de ter mais alguma coisa que escapou. Isso aí eu vou verificar depois nos originais. Agora, pergunta. No caso de bombas da Segunda Guerra Mundial, que ainda hoje são encontradas em inúmeras cidades europeias e que ainda serão encontradas e que matam e ferem pessoas que tentam desarmá-las, como ocorreu na cidade de Göttingen, centro da Alemanha, no dia 2 deste mês, quais são as repercussões para os construtores de tais bombas que hoje já estão em uma nova vida intrafísica? Olha, esse povo tudo é tudo enrolado devido ao belicismo. Isso aí, a construção da bomba técnica deve ser pequena, porque eles devem ter muito mais culpa no cartório. Agora, isso tudo está enrolado. A interprisão grupo Kármico em matéria de guerra, de belicismo, é horrível. É uma das piores que tem. Pior do que a guerra é só o genocídio, né, que é pior. Seria viável o seguinte experimento destinado a produzir uma prova objetiva de fenômeno da projeção da consciência. O experimentador embaralha um maço de cartas e escolhe um, tomando cuidado de não vê-la, colocá-la em pé, sob a ranhura de um suporte, sob uma mesa, com o verso da carta voltado para si. Levanta-se e sai do cômodo. A seguir, tenta projetar, descobrir qual carta foi escolhida. Em uma dúzia de tentativas, 2 ou 3 acertos já provariam de modo mais que suficiente a exteriorização da consciência e a atuação fora do corpo. Olha, isso tudo aí, a sua boa vontade parece enorme. Vá em frente com essas coisas. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: a parapsicologia já faz isso há dezenas de anos e não tem tanto resultado assim.
Você não encontra ainda muita gente falando bem da out of the body experience, dentro da parapsicologia. É muito pouca coisa. Pode que eu não admito muito essas coisas, não. Eu já sou um pouco desacoroçoado, quer dizer, já desanimei com essas bobagens todas de cima da mesa, de carta disso, carta daquilo. O negócio é você sair do corpo e você provar para você e esquecer o resto. Cuidar da sua vida, ajudando as pessoas, naquilo que puder. Agora, quem gosta de experimento, desse jeito, etc., tal, social assim, com carta de baralho, é bom. Vai em frente. Fazer parte da área da saúde, na condição de médico, permite a vivência da focagem do problema alheio, promovendo assim a reperspectivação da própria realidade. Tornamos-nos profissionais da saúde ao longo do tempo, décadas de esforços assistenciais. Sabendo-se do fato de que as maiores perturbações são geradas pelo egão e pelo umbigão, como assistir profilaticamente tantos futuros potenciais doentes? Como assistir mais e melhor nessa condição de médico? Olha, eu quero te dizer que eu me formei em medicina em 1960 e já tinha instalado um consultório que, depois que eu me formei, eu coloquei uma placa. Valdo Vieira, médico, clínica gratuita. Agora, nessa clínica, eu atendia todo mundo que aparecia com todo tipo de problema. E usava todas as terapêuticas possíveis que eu conhecia na minha vida. Agora, uma das terapêuticas muito boas que às vezes eu tinha, era pagar o aluguel para a pessoa, dar o remédio que ela precisava, ensinar ela a plantar cenoura e outras coisas mais. Tudo era terapia para mim. Terapia para o povo e para mim, né? É ambas. Sempre que você está fazendo a terapia de alguém, você está fazendo a sua também. Isso é que é a interassistencialidade. De modo que eu recomendo que você estude todas as terapias possíveis e imagináveis e usar isso de acordo com a pessoa. E para você saber deslindar, caracterizar, ver direitinho a identificação da necessidade dos sintomas e o diagnóstico da pessoa, mexa com as suas energias, estado vibracional, até você localizar a psicosfera, a parapsicosfera da pessoa. Isso é a melhor coisa para chegar a um diagnóstico mais correto da situação. Parapsicosfera. Localiza e identifica de cada um que chegar no seu consultório. Isso é que é o ideal. A paramedicina, ela é bem superior à medicina convencional. Em uma de suas tertúlias, você disse que Jesus está ultrapassado e com medo cometeu alguns erros na sua vida. Então, eu lhe pergunto, Emmanuel, mentor de Chico, afirma que Jesus é o governador espiritual da Terra. Ele está errado? Por quê? Se caso Jesus não for o governador, então quem é? Escuta, Emmanuel transmitiu psicograficamente um livro para o Chico chamando Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Você está de acordo com isso? Ele era ainda muito enrolado com a Igreja Católica e J. Cristo. São muitas vidas que ele trabalhou com isso, desde a época do J. Cristo. É tanto que o Chico dessomou, ele foi embora para a Itália, já ressomou, ele renasceu para ver se trabalha na Igreja Católica, lá para ver se melhora alguma coisa, porque ele tem culpa do cartório, é o rabo preso com esse povo. O senhor não acha que os cristãos aqui estão errados na interpretação da mensagem do Cristo? Observação, não. Cristo também era boboca, ele era um menino, estava desenvolvendo a mediunidade, não teve tempo para isso, se deixou matar pela situação, e bobamente. Outra coisa, não escreveu nada, não deixou nada escrito, não defendeu os escravos, na época dele tinha mais escravos do que outro bicho. Então isso tudo mostra que ele era muito assim, imaturo, inexperiente, criança grande, mais nada. Não pretendo dessas perguntas ofender ninguém, nem colocar em xeque a posição de ninguém, apenas quero entender outro ponto de vista. Então, se possível, citar fontes literárias e fatos que sustentam a opinião sobre J. Cristo. Escuta, a maioria dos livros que existem sobre J. Cristo estão falando a verdade que eles acham que é uma maxi-verdade, que o J. Cristo é um ser superior, tem gente que chama ele até do Deus na Terra. Então são os bobocas totais igual ele. Agora, se você quiser ver pelo menos alguma coisa da parte de pessoa, da pessoa dele, veja o livro Vida de Jesus, Vide Jesus,
que é de Ernest Renan. Esse, às vezes, pode te dar alguma ideia. Ele está, pelo menos, começando a mostrar o lado humano inferior às bobagens animais do J. Cristo. E, mesmo assim, ele escreveu muito pouca coisa, e muita gente deu em cima dele. E o J. Cristo virou tabu. Tabu é quando a pessoa virou um ícone, ou um ídolo, ou ela virou, então, uma personalidade que é um mito. Na hora que vira o mito, a imprensa cala a boca. Todo mundo começa a calar a boca quando tem mito. Todo mundo tem medo de mito. Então, ele foi mitificado. Então, o negócio está tudo furado até hoje. Agora, não vai nesse bico, não. Se ele fosse bom, já teria vindo o reino de Deus que ele prometeu daí a pouco. Cadê? Faz 2000 anos. Aquilo que eu falo, vocês viram o reino de Deus por aí, quando vocês saíram? Aí fora? Eu não vi. O senhor diz que as maiores patologias da humanidade são o autoassédio, o fanatismo religioso e a dispersividade. Não seria a segunda patologia, em vez de ser o fanatismo religioso, ser o fanatismo em geral, observando, por exemplo, que alguns dos maiores genocídios do século XX foram causados por fanatismo político partidário? Não, eu considero isso tudo religião. O comunismo, vocês querem maior religião do que o comunismo? Isso é bobagem isso aí. É um processo de semântica do seu lado ou do meu. E tendo em vista que todo fanatismo tem uma causa, o autoassédio, a primeira não se inclui na última, não. A primeira é que tudo é um processo de autoassédio. Se a pessoa cortar o autoassédio, por isso que é difícil a dispersidade, que é o desassediado permanente total. Isso é que é o difícil, é o que você deve fazer força. Seja desassediado, você vai ver essas coisas de perto, pelo menos vai ficar mais claro alguma coisa para você, não é possível. Agora aqui, e tendo em vista que todo fanatismo tem como causa o autoassédio, a primeira não se inclui na última, gostaria de entender como se pode dizer que o dispersivo é sempre autoassediador. Então, vamos entender bem a situação. Eu chamo autoassédio porque é a coisa que mais se manifesta na humanidade. Eu falo isso faz só 60 anos. Agora, fanatismo religioso é o pior que tem, porque é a religião que cria o belicismo, é a religião que cria a guerra, é a religião que cria o partido político negativo. Olha o Opus Dei, olha o processo da religião. Por exemplo, estava olhando agora a televisão de manhã, 26 foram mortos lá no Iraque, mais uma vez. Isso é todo dia, é irmão matando irmão, tudo, devido o quê? Religião, religião, religião. Outra coisa, é uma coisa banal. Eles já falam, mataram 50, matou 60, matou 40, matou 26, como foi hoje. E ninguém faz nenhuma, banalizou tudo. É normal o irmão matar o outro lá. Por quê? O fanatismo religioso deles cega todo mundo, inclusive aqueles que são observadores que estão lá. Eles não veem que isso está tudo errado. A televisão devia parar. Os irmãos mataram os outros, 26, não. Eles param, quase quando uma pessoa mata o outro aqui. Vai lá e vê, mataram 26 de uma vez. Isso é hoje, de ontem para hoje. Agora, conforme o dia, é 80, é 60, é 50, é 40. Quem é que fala nisso? Ninguém. E você vem falar agora em fanatismo religioso aí? Tem paciência. Primeiro é o autoassédio, que é a base de tudo isso. Segundo é o fanatismo religioso. Agora, a dispersividade. Como se pode dizer que o dispersivo é sempre autoassediador? Ele é. Por quê? Ele não se fixa, ele não tem prioridade, ele não tem discernimento, ele não vê o que é o essencial. Isso é autoassédio total. Por quê? A pessoa não está fazendo o que é mais importante, ele está no secundário, está perdendo tempo, está repetindo as vidas anteriores. Então, isso é o dispersivo. E outra coisa, é necessário que a gente fale do dispersivo, porque dispersividade demonstra uma doença muito maior do que a gente pensa. E ela é que atinge o maior número de pessoas. Desse povo tudo aqui que tem, depois do autoassédio, e talvez tenha mais dispersos do que fanático religioso. Isso tudo a gente tem que estudar. Está aí para ser visto. Gostaria de saber o que são Exus, Pombagira, Orixá, santos católicos, que tipo de consciência são esses? É bom você ler meu livro, chama Homo Sapiens Reurbanizados. Não é homem que está estudando sapo que foi reurbanizado, que veio para a cidade, não. Não é nada disso, não. É a pessoa mesmo que está passando por uma reurbanização, principalmente a consciência,
ou consciência extrafísica. Esse povo, então, tem a consréu, que é a consciência reurbanizada. Então, Exus, Pombagira, Orixá, Santo Católico, tudo isso é consréu. Saíram da baratosfera e estão por aí. Elas são aprisionadas nessa condição devido à evocação das crenças humanas, em parte. Elas serão serenões, um dia, sim, todos nós somos. Você, o Hitler, a piranha, até a piranha, aquela boca grande, que ela também vai ser serenona um dia. Poderia aprofundar sobre esse assunto? Sim. O que eu posso aprofundar para vocês? Todo mundo um dia vai ser serenão. O que é bacana e inteligente é ser serenão o mais depressa possível. É isso que a gente fala aqui. De modo que vamos trabalhar com isso. Gente, eu queria mostrar para vocês prensa. Isso aqui é uma espécie de revista, um jornal, a subseção de Foz do Iguaçu, da região do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Paraná. Essa edição é a edição 17, distribuição gratuita, maio de 2010. Aqui tem, na página 7, o fórum discute o papel do periodismo. Eles usam os microfones das rádios para fazer campanha dos seus candidatos. Isso é crime. O debate abordou o papel da imprensa e do jornalista em tempos eleitorais. No caso aqui está falando. Conforme Denise Paro, que é a nossa amiga aqui, os episódios envolvendo a imprensa atrelada a interesses políticos não estão restritos aos países vizinhos. Ela apresentou um estudo de casos que demonstra a ligação de grandes veículos de comunicação com interesse político partidário. Nas capas recentes da revista, já dá para ver qual é o seu candidato. Percebam como ela apresenta o Serra e depois a Dilma. Preste atenção nas fotos, cores e texto. O repórter não faz nenhuma crítica ao candidato do PSDB, destacou Denise. Estudam, dá para a gente ver. A imprensa, quer dizer, o jornalismo, está vendido para um ou outro partido, a maioria deles. É o jeito de sobreviver. Parece que dentro do capitalismo selvagem do Brasil, isso está sendo uma necessidade. Se alguém quiser ver, está aqui. Está na foto, eu sei, eu vi aí. Depois eu vou pedir para levar isso aí para ir para o nosso álbum de família. Tá certo? Professor. Agora, eu vou te pedir uma coisa aqui, aproveitar. Você bate de novo tudo isso aí, que já aumentou muito aí, então aí suja a situação. Você acerta para mim. Só sugerir aqui na colegiologia, acrescentar o colégio invisível da interassistenciologia. Também. Ela já vai anotar. Uma outra questão é, quando a gente fala de omniterapeuticologia, a gente está falando de interassistenciologia consciente, basicamente, de prestar interassistenciologia de maneira consciente e focado na terapêutica? Toda a interassistenciologia ela tem que ser consciente, não pode ser no escuro, senão não é interassistencialidade. Que é isso? Nós já falamos a partir disso. Gente, eu quero mostrar para vocês que nós temos aí o Claude Lévi-Strauss. Esse homem eu conhecia pessoalmente. A cara é mais ou menos essa dele. Agora eu acho que ele era mais bicudo, aquela coisa que eu lembro dele. Eu fiz uma viagem de avião que ele estava junto, a gente conversou. Tinha até uma secretária com ele, tomava conta dele na ocasião, etc. A gente ia para a Europa. Então eu conversei com ele. Esse homem é uma cabeça, era uma cabeça fora de série, uma opção de coisa, vale a pena a gente pensar nas coisas dele. Foi ele que escreveu Tristes Trópicos sobre o Brasil, aquela coisa toda, um estudo sociológico, né, da coisa, que era o negócio dele. E ele falou muito em construção, desconstrução e etc. Na antagonismologia, a Rosa aqui lembrou que está faltando logia, tá? Antagonismo, na verdade. Tá? No tópico. O que você quer? Falta logia. Logia. Agora, o que eu queria perguntar é o seguinte. Um pouco acima, na interaciologia, a última interação aí, você poderia aprofundar a interação, abertismo consciencial e engajamento social. O caso todo é o seguinte: toda pessoa que faz um abertismo consciencial amplo, ela entra no universalismo. Sendo assim, ela faz o engajamento social da interassistencialidade, por exemplo, a ajudar tudo que ela puder. É isso que a gente quer chamar a atenção. O estudo é tendo o assunto aí.
Professor. Você entendeu, né? Tudo é da omniterapeuticologia. Professor, aqui. Pode falar. Na polinomiologia, Qual que é? Fala mais alto aí para nós. Está escutando? Agora deu? Sim. Polinomiologia? O polinômio, investigar, auscultar, compreender e assistir. Por que está o auscultar depois do investigar? Porque a gente investiga em silêncio ou investiga participante. Quando você escuta, você está escutando os outros. Você já abriu o jogo que você está fazendo a investigação. Eu, se colocar aqui só investigar, eu posso investigar calado. Eu estou de olho só. Em silêncio. Agora, escutar, você está entrando mais profundamente, participando principalmente das pessoas, não só do ambiente, mas das pessoas. Mas o investigar... Aí a gente pode compreender melhor para assistir ainda melhor. Mas esse investigar calado não é uma ausculta? Como é que é? O investigar calado não é uma ausculta? Eu não entendi a diferença. Não é bem a escuta. A escuta é quando você ouve o povo. Você pergunta e eles respondem. Agora, você escutar só, sem perguntar, na minha terra não é escutar, não. É preciso haver dialética nisso, é o diálogo. Então, a escutar que eu estou falando é justamente isso. Outra coisa, você que é médica, vamos chamar a atenção para isso. Na semiologia, o diagnóstico, a anamnese, você tem que escutar o doente. Você escuta ele, escuta os pulmões, escuta o diabo a quatro, até os burburinhos da barriga dele. Tudo é escutar. A auscultação é um tipo de investigação mais detalhista. Tá ok? Professor, aqui na página 31, aqui letra A. Página 31, mitologia. Eu queria que o senhor falasse... A eliminação do mito confortável, da autoperfeição exigida ao assistente. Eu não entendi a questão do... Tem gente que acha que um assistente, ele é um Deus na Terra. E isso é besteira, não é nada. Então, a eliminação do mito confortável. É um mito da autoperfeição. Não existe autoperfeição, a perfeição total nessa Terra. Por que o senhor pôs confortável? Hein? Por que confortável? Confortável, por quê? Uma pessoa virou mito, é muito confortável. Tudo vai a favor dela, o Chico Xavier. A hora que for combater o Chico e eu, com o processo até da materialização, eu sou assim, Val, o Chico a gente não pode falar nada, nós vamos carregar em cima da sua pessoa. E você ainda não é mito. Você não é tão conhecido igual o Chico. Chico é igual a Brigitte Bardot. Naquela ocasião, a Brigitte Bardot ia para Búzios, lá sabe? Búzios, lá perto da Alcamis. Então, ele estava na onda, falar quem é que era mito, como é que era. Então, era um mito do cinema francês. Né? Naquela ocasião, ainda era até bonitinha, sexy, etc. Tal. Era bonitinha. Tinha até um brasileiro que andou muito com ela aí, para baixo, para cima. Tal. Eu conheci os dois, assim, de vista. A página 30, o segundo paradoxo, o paradoxo intraconsciencial, macrosoma, galeropsia, hiperacusia, hiperestesia e osmático. Depois você olha seu dicionário. Você já falou isso aqui sobre outro verbete nosso. Ele já esteve estudando isso. Mas a pergunta é por que é paradoxo? Acuidade visual, acuidade auditiva... porque isso é paradoxal, né? Essas coisas todas. Por que é paradoxal que eu não entendo? Porque o macrosoma, mexendo com essas coisas todas, ele supera o problema físico que tem aqui, né? Pensa nisso, você vai ver que tem um paradoxo nessa história. Ele supera o problema físico. No caso... Macrosoma, veja bem, o ideal seria que todo mundo tivesse macrosoma. Por que uns têm e outros não têm? Isso é paradoxal. Mas do ponto de vista da própria evolução. O macrosoma, você falou que tem vários tipos, né? Tem. Todos os tipos Te vira.
essa acuidade visual, auditiva, depende do pacote. Te vira. É o Nocha que fala te vira, não é isso? Te vira. É o doutor te vira. Tá certo? Agora aqui. O senhor poderia explicar melhor a paradoxologia, o paradoxo da consciência ao focar fora de si, aprofundar a intraconsciencialidade? Teria um exemplo de como esse recurso é utilizado na prática? Sim. A hora que você entra, por exemplo, com muita profundidade, do jeito que eu estava falando ali, escutando uma pessoa, vendo lá dentro, você vai ver que às vezes ela está com um problema muito maior do que você, no entanto, ela sabe superar aquilo e você não sabe. Isso aí dá um certo assim, trauma dentro de você, para você entender como é que é isso. Mexe na sua intraconsciencialidade. Você vai começar a entender mais os outros, vai ter mais fraternidade com o povo. Vamos pensar nisso. Igual esse, tem um monte deles. Quer dizer, aquilo que você vê fora de você, faz você pensar dentro de você. O que é que tem lá dentro? Chamou bastante atenção quando ontem a professora Malo falou sobre a necessidade da sustentação energética para bancar novas ideias e projetos. Poderia aprofundar o assunto? Eu acho que agora é sua vez, né? Faz favor. Às vezes tem uma ideia de escrever sobre um tema muito abrangente ou até sobre um tema pessoal, íntimo, um problema que ela quer superar. Na hora que ela desencadeia essa evocação, ela recebe um monte de energias antagônicas, também positivas, e ela tem que estar a par de uma situação e de outra para poder se defender. Se ela não tem uma autodefesa energética bem estabelecida, ela não consegue escrever o livro. O livro depende de sustentação energética, por esse motivo. Quais os detalhes mais importantes numa rotina assistencial que envolve o parapsiquismo? É você coordenar as suas ações de acordo com o seu assistente extrafísico, ou seja, o seu amparador de função. Isso é que é importante. Quanto mais você coordenar e entender aquilo que ele está fazendo, que você está fazendo de acordo, que você está seguindo dentro da tramitação natural esperada por ele, é o ideal. O sistema taxonômico desenvolvido por Linnaeus e formalizado em vários códigos de nomenclatura biológica ainda é o mais usado em taxonomia biológica. Você está ouvindo, não? Relativamente às projeções lúcidas que expõem a existência de consciência com psicossoma extraterrestre, o que o professor pensa sobre a oportunidade de classificar os táxons extraterrestres na taxonomia biológica? Poderia essa iniciativa ajudar os trabalhos já existentes? Qual a sua crítica? Olha, lá foi mais ou menos em 1950, onde começaram a aparecer os discos voadores, e eu comecei a ver muita consciência alterada, extraterrestre, já naquela ocasião, já se pensava em fazer essa história toda. Agora, eles queriam fazer já na ocasião, amigos meus, nós que estivemos estudando isso faz 60 anos. A gente estava estudando a situação de acordo com a zoologia. Porque uma boa parte das alterações do psicossoma de outros planetas tem, às vezes, relação com a zoologia que nós temos na Terra. E nós mesmo temos, né? Porque nós descendemos, por exemplo, da macacada, né? Tem alguma coisa junto com o macaco. São né? Como é que chamam esses caras, geralmente? Pois é. Os primatas. Primatas. Nós somos secundatas, não é isso? Agora, veja, isso já existia, então, há 60 anos, mas ninguém nunca fez isso aí com calma, não. Pelo seguinte, é muito difícil você pegar isso com calma e ver os detalhes de cada um. Teria que passar. Eu desejaria, por exemplo, colocar na balança, vamos medir, colocar no altímetro, ver a altura que tem, depois fazer um exame dos olhos. Os olhos, por exemplo, são uma das coisas que mais chamam a atenção, porque tem muitos alterados. O próprio EM era assim. De modo que isso tudo é uma coisa para se pensar. Coloca aí nos seus anteprojetos. Qual a melhor maneira de assistir a consciência acompanhante uma determinada consim, quando não temos clarividência ou não dispomos de sinalética energética conhecida da presença dessa consciência?
Olha aqui, a melhor coisa que você faz é exteriorizar a energia. Se você está assim no jejum, numa condição de jejum, de noviço, se não temos conhecimento da condição atual dessas consciências, é melhor focar a assistência para a Consim e assistir as consciências por tabela, sim, até um certo ponto. Ainda não pratico a TENEP, mas sinto necessidade de exteriorizar a energia para melhorar os ambientes e pessoas em qualquer lugar que eu esteja. Isso me dá uma força e confiança fora do comum. Você está certo. O senhor às vezes se frustra pelo fato de não conseguir fazer com que algumas pessoas sintam o que o senhor sente diante dos percalços da vida? Não, há muito tempo eu pensava assim, hoje eu não penso mais. Se eu for pensar isso, eu estou perdido, porque às vezes eu desejaria ensinar certos princípios da conscienciologia para Cristo, que é a gatinha, e não consigo. Então, isso aí eu já parei. A gente sabe os gaps que existem entre os princípios conscienciais. Há gaps. Estive estudando a vida de Carmine Mirabelli sobre a sua ectoplasmia. Tive uma grande vontade de visitar sua sepultura no luxuoso cemitério de São Paulo. Chegando lá, vi um túmulo totalmente abandonado, com entulho e sem placa de identificação. Falei com o administrador do cemitério e ele me falou que a sepultura pode ser desapropriada por abandono. Entrei em contato com o neto dele e ele não mostrou interesse nenhum no caso. Poderia emitir uma opinião se devo fazer benfeitoria, colocar a placa de identificação no local, retirada do entulho e preservar a história, a pesquisa sobre essa consciência ou deixar isso para lá? Olha, eu, no meu caso, eu sou contra esse negócio de cemitério e corpo humano. Melhor é deixar para lá mesmo, que faz a cremação dele. Direto ou indiretamente, acabou com tudo. Outra coisa, eu estudei demais o Mirabelli, da história dele. Ele está fazendo força para ver se melhora das coisas dele. É tanto que nós temos uma bibliografia que ninguém tem, pelo menos na época que eu estudei, ninguém tinha o tanto de fonte bibliográfica que nós temos sobre ele. Mas ele, no fim da vida, fez muita besteira. E até um certo ponto, ele é até um suicida, né? Porque ele foi atravessando a rua, porque ele achava que os carros deviam de parar, por causa da energia dele. Ele era bem pirado, bem alterado, Mirabelli. E no fim da vida, ele ainda ficou pior. Sim. Professor, aqui na letra B, página 29, fatologia. A saída da inércia perante as mazelas conscienciais e a focagem no problema alheio, promovendo a reperspectivação da própria realidade. Eu queria que o senhor ampliasse aí. A linha disso aí, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A oitava linha e a 10ª. A saída da inércia perante as mazelas conscienciais. Perante as mazelas conscienciais. E a focagem no problema alheio. A inércia perante as mazelas conscienciais. São essas pessoas que ficam repetindo o que já fizeram nas vidas anteriores. São as pessoas dominadas pelo porão consciencial. São as pessoas do subcérebro abdominal. Agora, incrementa a capacidade empática, minimizando desafetos autoenvenenadores. Você começa a ajudar os outros, então as pessoas se ajudando alguém, eles não têm nada para reclamar de você, acaba melhorando a situação. Agora, a focagem no problema alheio, promovendo a respectivação da própria realidade. Você fica focado lá, você começa a entender a necessidade da pessoa, começa a ajudar, aquilo ali se espalha e ajuda. Há uma contaminação sadia, positiva, homeostática. Entende? O problema todo é esse. Isso é a omniterapeuticologia. Faz parte. Obrigado. Professor, então ali o senhor comenta na parafatologia, na penúltima linha, a TENEPS estendida às 24 horas, né? E logo em seguida a atuação plena da UFEX pessoal. A omniterapeuticologia, ela começaria mais intensivamente na TENEPS 24 horas e seria... Não, ela começa mesmo na boa intenção da pessoa, que vai chegar para um discernimento. Esse discernimento vai fazer a pessoa dominar o estado vibracional. No estado vibracional, ela caminha para um parapsiquismo maior. Esse é o caminho. E tem que superar o problema do facciosismo e sectarismo da religião. Vocês têm que lembrar uma coisa. A omniterapeuticologia ainda não foi alcançada pelos religiosos. Eles não sabem o que é isso. Isso não existe para eles. Eles só ajudam aqueles que são da mesma grei, do mesmo clã, a mesma dinastia ideológica.
Então essa boa intenção ela é maxi fraterna já e universal. Boa intenção não resolve muito. O cemitério está cheio de gente que morreu mais cedo. Está de boa intenção. O processo é discernimento. E esse discernimento ele só amplia com o domínio do estado vibracional que a gente fala aqui o tempo todo. Então a pessoa já domina, ou já está querendo, ou está procurando dominar o estado vibracional, tem lucidez e está pensando em assistência 24 horas, de certa forma. É a habitologia dela. Por isso que a gente também já criou aí a técnica da TENEPS, que é para ajudar todo mundo para o resto da vida. E aí ela liquida a situação toda em matéria de religião, misticismo, seita, fanatismo, sacralização, idolatria, beatice, besteirada. No fim, besteirada, bestificações. Estava tudo. E porque quando o colega comentou ali o mito confortável da autoperfeição, quer dizer, ela não fica esperando estar melhor para poder assistir. Não, ela não, está... é porque as pessoas na religião, elas assistem para entrar para o nicho da santidade. Entendeu? Uma boa parte. Então ela é humilde. Sabe? Isso é de morte. Enfim, o processo todo, no fundo mesmo, é um processo de ser anarfa evolutivo. Falta inteligência evolutiva para esse povo. São anarfas evolutivos. Não tem noção de como é que ele mesmo evolui. É preciso de mais tempo, né? Professor, ser um omniterapeuta, por exemplo, seria já... Se ele está na área de saúde ajudando os outros, ele está sempre fazendo alguma coisa. Agora, quanto mais ele trabalhar para ser omniterapeuta, é o ideal. Inclusive o consciência terapeuta. Eu fazia o que eu podia. Por isso eu era veterinário. Eu atendi lá a criança. E estava com resfriado, uma coisa qualquer, eu tossindo muito. Aí melhora. Aí ela melhora, fica ótima, e ela começa a gostar de mim. É o tio. Então, falo o tio para aqui, o tio para aí. Aí o gatinho dela dá um quiprocó. Ela dá, não, eu vou levar para o tio. Ele me ajudou, ele vai ajudar meu gatinho. Aí eu tinha que ser veterinário. Isso era o ano inteiro, no interior. Não tinha outro jeito. De vez em quando eu fazia até consulta para alguns veterinários, arranjava uns remédios especiais, umas coisas, para atender a minha clientela. Entendeu? Clientela infantil. Agora, a minha mãe, eu não tinha jeito de superar os meus processos com ela. Porque quase todo dia eu ia para casa muito sujo e molhado. Cada das criancinhas. Acabava sujando, né? Sabe, xixi de criança. Às vezes podia ser também xixi de gato. Né? Eu fazia força para não sujar os jalecos, as coisas, mas mesmo assim não dava, era todo dia. Tinha que estar trocando a roupa toda. Era muita gente. Professor Valdo, aqui na frente. Na página 30, na ciclologia, o senhor poderia comentar o ciclo de extrapolacionismos parapsíquicos, por favor? O extrapolacionismo ele começa por coisa muito pequenininha, porque é aquilo que a pessoa não tem. Então vamos supor, ela nunca sentiu estado vibracional. Eles vêm, jogam energia na pessoa, a pessoa começa a sentir alguma coisa. Opa, senti. E não é dor de barriga, é outra coisa. Então, isso é o primeiro extrapolacionismo. Até chegar um ponto que uma dessas consciências aparece para ela na hipnopompia. Já é uma aparição hipnopômica maior. Isso é aquela evidência. Então, ela vai caminhando pouco a pouco, eles vão ajudando. Coloca sempre na frente. Como se fosse uma cenoura para a égua, entendeu? Para chamar a atenção, para motivá-la, incentivá-la, estimular, né? Para ela caminhar com a pesquisa. Ela desenvolveu o parapsiquismo. Então, esse extrapolacionismo, eles existem, as coisas ocorrem mesmo. Isso é frequente nas pessoas que já vêm trabalhando com o parapsiquismo? Não, tem gente que demonstra algum discernimento, com boa vontade e boa intenção de acertar, né? Uma pessoa que é recalcitrante, uma pessoa que não quer saber de nada, eles não vão ligar para ela, deixa para lá. Assistência, mais uma vez. Tem muita gente na humanidade. Tem que estar escolhendo quem é que quer ser assistido. Quem não quer, deixa, ainda vai quebrar a cara bastante para aprender, né? O que vai fazer? É a vida.
por que na sinonimologia você usou panaceia fisiológica e não parafisiológica, como você usou na frase enfática? A panaceia fisiológica é para mostrar, porque a panaceia é dita como sendo o cura-tudo, né? Geral. Então, a primeira coisa que o povo pensa é problema de corpo. Então, o processo é a panaceia, primeiro fisiológico. É uma dor de cabeça que melhorou, um entorse que a pessoa está reclamando, essas dores da pessoa da terceira idade, que é normal, que todo mundo tem. Dores itinerantes. Não, são dores itinerantes. Eu já falei que é igual o judeu errante. Não é igual o judeu errante, ela erra, vai de um lado para o outro. Eu falo com ela, não, fixa, onde é que você quer ficar? Chega no médico, ela já hora muda fala tudo. Mais. Sei como é que ela não tem fixação. Tem lugar fixo. Falta fixação física. Na dor, Não, no caso é física. Que é dor, né? Algia, né? Então é por isso, Valdo, que na frase enfática você expande para a parafisiológica, né? Ali você começa do pequeno para ir para o maior. Esse é o caminho, né? Agora, ó, lá eu estou falando, cura tudo interassistencial, isso envolve tudo, logo em seguida. É o cura tudo é a panaceia, né? Fala. Outra coisa, eles gostam da gente falar que é panaceia universal, mas parece que a panaceia já é universal. Isso é uma redundância. Parece que é. Valdo, houve uma época, eu até assisti um curso aqui que se falava só existe autocura. Você poderia aprofundar isso? Sim, toda a omniterapeuticologia caminha para a autocura, que é a cura definitiva. Você só pode dar alta dentro da autocura. E outra coisa, quem dá alta real é o próprio doente. Então você vira para mim e fala assim, Valdo, eu estou curado a seu respeito. Já te perdoei tudo do nosso passado. Hoje estou com você. Isso é autocura. Mas essa autocura, inclusive, os problemas físicos também entram em tudo quanto é patologia? Todo tipo. Essa autocura mesmo é que manda, né? É bobagem um médico falar que ele cura os outros. Ele não cura ninguém. Ele indica os caminhos da pessoa se curar. E mesmo assim a pessoa não se cura, porque ela não quer se curar. A culpa também não é dele, médico. Tem isso tudo aí, para a gente ver como é que é. E isso não é semântica, isso é prática, é pragmática, porque teática. Se a gente se trabalhar, então aqui vai evitar até problemas físicos, doença física, tudo. Não, são aquilo que eu chamo de acidente de percurso. Bom. Se uma pessoa trabalhar bem, ela fica mais equilibrada. Ficando mais equilibrada, ela tem mais harmonia. Estando com harmonia, ela não vai criar pequenos acidentes em torno dela. Ela não vai esquecer a chave, as coisas não vão cair da mão dela. Valdo, aqui no ar. Aqui na parafatologia, a quarta linha de baixo para cima, no final lá, você põe predisposição assistencial promotora da admissão em curso intermissivo. No caso aqui, é a predisposição só que dá, ou a pessoa já tem que ter uma ficha assistencial para fazer essa admissão? Onde é que está isso aí? Quarta linha de baixo para cima na parafatologia. Parapatologia. Na parapatologia. É a página 30. A predisposição assistencial promotora da admissão em curso intermissivo pré-ressomático. O que você quer saber? Eu já falei nisso aqui. É só a predisposição daquela pessoa que é analisada, não se ela já tem um histórico de assistência. Não, a predisposição é o saldo da ficha dela. Mas não quer dizer que ela já tenha feito. Não, a predisposição é o saldo da ficha dela. Não muda de assunto. Não entendi. A predisposição é o saldo da ficha dela. Quem é que quer explicar? Explica para ele, por favor. É justamente o que você está perguntando, é o que a pessoa fez, é que cria predisposição para ela participar do curso intermissivo. Então, o saldo da ficha, do ponto de vista assistencial, predispõe ela a ser um aluno de curso intermissivo. Predisposição e saldo da ficha, mas é a mesma coisa, isso é sinônimo. Educado. Mas às vezes na viragem de um mega sediador, que ele não tem ficha. Como é que é? Igual que você fala, na viragem de um mega sediador. Ele não tem ficha nenhuma de assistencial, pelo contrário. Mas ele já Não, ele tem ficha. Ele já tem a ficha de criminoso. Popularmente chama BO. O outro nome é ficha corrida. Aquela que você tem, aquela que o Lost tem, que
que o Arlindário tem. O dia que... B.O. O dia B.O. quer dizer, duplo é que é o pior, que é o bobo. B.O., B.O. Bobo. Bobó. Por exemplo, no meu caso, por exemplo, quando eu enjoei da minha ficha do meu BO e resolvi mudar aquilo, mas ainda não tinha nenhuma base assistencial antiga que sustentasse. Mas mesmo assim eu teria acesso ao curso intermissivo, só nessa vontade. Não, a predisposição é o seu saldo na ficha. Toda pessoa tem uma ficha. Até a gatinha lá em casa tem uma ficha. Aquele evoluciólogo que toma conta de bicho na área da gatinha, ele sabe qual é o saldo da ficha dela. Ponha isso na sua cabeça. Agora, a ficha que nós usamos é a ficha evolutiva. Então, é a FEP, Ficha Evolutiva Pessoal. Essa que nós falamos já tem coordenação de cosmoética, de evolução, inteligência evolutiva, curso intermissivo. Isso é outra coisa. Já o nível mais avançado. Mas a ficha é aquela mesma antiga da gatinha. Só que agora está melhor, está encadernada, multicolorida, já feita com as, vamos dizer, as letras da nova ortografia. Agora volta. Tá certo? Você entendeu, né? Uhum. Eu quero saber, existe alguém que avaliza, às vezes, uma pessoa que ainda não tem uma ficha que seja suficiente para... Todos eles são avalizados na hora que chega. Ninguém é convidado à toa e eles não erram nisso. Eles jamais vão convidar uma pessoa que não tem gabarito. A pessoa, então, quando chega e não aguenta, ela tem gabarito, mas ela que não quer assumir. Isso é outra coisa, então eles deixam para lá. Essas não vão mexer com ela tão cedo. Agora, depois ficam os assediadores da OFIEX. Então, vai ter os assediadores do curso intermissivo. Aqueles que estão... Vem cá, eu deixei isso aí já há algum tempo, agora eu queria entrar, como é que faz, tal. Tem disso tudo. Alguns desses já apareceram aqui para mim. Aqui no CAE. Pessoas que desistiram de curso intermissivo? Foi. Desistiu, depois apareceu. Agora, o próprio enumerador trouxe uma vez 3 pessoas, uma mulher e 2 homens, para falar comigo. Esses aqui não quiseram entrar. Agora, a minha primeira pergunta, eles tinham relação com outros? Eu falei assim, tinham. Ah, sei. Então desistiram em conjunto. Foi. Isso é o pior erro que tem. São mais bobos que a gente está pensando. Agora, eu falei isso tudo na frente deles, fora do corpo. É a vida. São para retomadores de tarefa, se você quiser, retomadores de para-tarefa, retomadores de curso intermissivo. Agora, hoje eu estava conversando com o Pedro, que eu trabalhei muitas horas, eu estou sozinho lá em casa, etc. Tal, e até a gatinha estava na cozinha, aquele negócio todo, e chegou o povo do transmentor, depois ele também apareceu. Então, teve aí rapidinho, vendo umas coisas. Agora, ele me deu uma dica de uma coisa assim simples. Falou assim, isso é muito simples, vai achar que é muito simples, mas pensa que você vai ver o alcance disso. Então, eu comecei a desenvolver e fiz um verbete, sabe? O verbete é a alta avaliação evolutiva. Aparentemente assim não tem nada demais. Mas o processo é que isso aí envolve aquilo que nós chamamos o evoluciógrafo. Não é evoluciólogo, não, é evoluciógrafo. O que é evoluciógrafo? É o aparelho, o instrumento, ou medidor que mede essa evolução que ele está perguntando. Por isso que estou tocando no assunto. Mede a evolução. Então, eu, por exemplo, com o trabalho aí com os aparadores, já criamos vários desses medidores. Mas estava faltando mais. Tem mais um que eu quero pôr. Então, por exemplo, o que vocês acham que seja evoluciógrafo? O quê? Consensograma, um. O que mais? Hein? Não, mas isso aí já é decorrência disso. O outro é a escala evolutiva das consciências. Outro é a tenepsologia. A tenepes, por exemplo, se você tem, você é veterano, e faz muitos anos que você está fazendo assistência, mostra que você tem assistência contínua. Aquilo dá um padrão da sua evolução.
Vocês estão entendendo? E chama evoluciógrafo. É o aparelho criado por nós, uma técnica que serve para... é o medidor da sua evolução. Agora, tinha um que eu ainda não tinha pensado. E esse é terrível, foi esse que ele falou. Eu falei assim, ó, através desse, pensa nos outros, que você ainda não escreveu sobre isso. Realmente, eu fui olhar, não tem nada disso ainda. Agora, qual é o último? Esse aqui é o quarto, que é o mais bravo. É o da personalidade consecutiva. O que isso significa para vocês? Falando assim, o que seria? Não. É a pessoa que identifica. A personalidade consecutiva mostra que a média das personalidades consecutivas é a média dela. Quem é que entendeu? Escuta, a personalidade consecutiva, você sabe o que é? Eu estou aqui, aí eu vi uma pessoa, a primeira vida dela, ela morreu, aí ela nasceu de novo, está aí vivendo com a gente. Então eu tenho as duas personalidades, em dois corpos diferentes, que eu segui e vi de perto. Eu identifiquei isso. Eu segui o negócio do início até o fim. Eu sei que isso acontece. Isso para mim é ponto pacífico. Não interessa o que os outros pensam. Não interessa nem o que eles pensam. Essas personalidades, aquela personalidade. Não interessa sou eu. Esse nível da minha prescrutação, minha prospecção, para ver que a pessoa tem, é o meu nível evolutivo. Então, a média desse povo é o meu nível. Agora, isso tem uma lógica danada da vida. A média deles, por exemplo, eu já tenho aí dezenas de pessoas que eu já vi, que eu sei por mim, que eu não estou falando isso publicamente. Tem uma meia dúzia aí que vocês sabem o que é que eu tenho falado. Então, são personalidades consecutivas. Tem gente de diversos níveis. Mas agora, a média desse povo é a minha. A média deles. Agora, veja, você vai falar, não, mas você está superior a eles, porque você está tendo uma visão que eles não têm. Não é nada disso. Uma cosmovisão, você pode ter ela aqui, ó, na razia da história, horizontalidade. Você está enxergando mais, mas o nível é o mesmo. Você não saiu. O close, o horizonte, o patamar, lo mesmo. Louis même. E isso tem a ver com... Louis même. Louis même. Agora veja, isso tem a ver também com o quantum de evolução que você distribuiu pela passagem daquelas pessoas e o que elas são hoje? Porque eu tive relação, porque senão claro. Não teria identificado ninguém. Agora, a relação elas que eu tenho, ela é mais na base do Zéfiro. Essa questão. Agora, por exemplo, eu nunca tinha pensado nisso. Eu devia até de pensar, porque isso aí até sob certo aspecto me ajuda. É favorável. Mas eu não pensei. Agora ele vem e fala assim, olha, é bom você lembrar disso, escreva sobre esse assunto, agora veja os outros. Então o que eu fiz? Eu arranjei os outros 3 e coloquei esse como quarto. Tem 4 evoluciógrafos, são esses métodos de avaliação. Valdo. Agora, gente, se vocês começarem a pensar, eu agora já tenho várias horas de pensamento. Esse negócio aconteceu comigo depois da meia-noite, era mais ou menos quando eu levantei, era 1h30. Agora, a ideia mesmo que veio bem clara, aquele negócio de eureka, foi mais ou menos às 3 horas da manhã. Eu trabalhei até de manhãzinha, até clarear. Tem muitas horas. Agora, hoje eu já tenho ideia da história. Por isso que eu fui conversar com o Pedro, explicando para ele o que era. Ele entendeu. Para ver o alcance da julgada, como é que é a situação. Agora, veja, ele, além disso, ele falou assim, estou te dando um exemplo. Você agora tem que procurar em todos esses fenômenos mais sutis, esses neoparafenômenos que você está estudando, é isso que ele quis me dar pela telepatia. Você tem que ver essas nuances que você ainda não pôs, não pensou, não pôs o dedo na ferida, não exaltou, ou não enfatizou aquele aspecto, aquela faceta, aquilo que é importante. Então eu vou, naquela relação que eu estou fazendo de 200 ou 300 coisas, eu vou começar a pensar, mas isso aí eu vou demorar alguns meses até ver como é que é. Eu vou ter que pegar um e começar a pensar, não, isso aqui o que dá? Quais as consequências que tem? O que é que tem? E não adianta pedir muito só para você, ou para a Rosa, ou para a nossa turma, para o Antônio,
Isso tem que ser eu mesmo, tem que pensar. Você está entendendo? Para ver o alcance da julgada. Por exemplo, isso aí passou totalmente despercebido. Eu nunca tinha pensado nisso. Agora, vê, só pensar um pouquinho que aparece a eureka para você. Bolas, é isso mesmo, que bobagem, por que eu não pensei? Entende? Valdo, e uma outra medida também que você pode Agora, tirar... eu estou falando isso para esclarecer o que você perguntou. Tem a ver também com o fato do atrator consciencial, o fato deles terem chegado até você e a sua energia ter feito essa conexão, né? Você tem uma ideia? Na remissiologia desse verbete, que eu já redigi 4 páginas do verbete. Na remissiologia eu coloquei o atrator, aquele da Invex, é atrator... É o atrator ressomático. Mas tem um nome, é o nome do jovem. Eu coloquei lá, de propósito, mas eu achei vários verbetes, tudo claro, explicando indiretamente isso. Não está falando claramente, mas diz claramente sobre o problema da autoavaliação. E a diferença... Bem claro. Agora eu coloquei 15 já, eu arranjei lá. A diferença é que talvez a gente esteja hoje, nós aqui, convivendo com pessoas, personalidades consecutivas, que nós também atraímos, mas nós não temos noção disso. Você é burra, burralda, burrilda, cega, surda e muda. Pronto. E não está sabendo nada. Fechou o quadro. Isso é que eu duro. Tudo isso e mais alguma coisa. Então você vê... Então, é isso que eu quero que vocês entendam. É isso que o transmentor quer que eu passe para vocês. Vê se entende. Para ver se a gente acorda. Veja bem, eu trabalhando com essas ideias há quantas décadas, essas coisas tudo passa despercebidas, eu não vejo como eu sou burro. Agora, vocês são mais vivos aí, você deve estar vendo essa coisa logo. Agora, pensa bem, esses outros fenômenos, eu vou começar a estudar agora, porque eu não quero ser pego com a mão na cumbuca. Vocês entenderam, né? Você entendeu, né, Jadmas? Você entendeu, né? Professor, eu fiquei pensando sobre essa questão do 4º item, né? Porque eu acho que ampliou muito o entendimento da razão da personalidade consecutiva. Sim, mas o 3º também já amplia bastante, até na psicologia. A TENEPS já faz pensar. A TENEPS eu já tinha pensado. Mas nesse aí, a personalidade consecutiva, então, não. Eu não parei para pensar. Em cima desse 4º item, eu queria fazer uma pergunta. Aqui na tecnologia, o senhor colocou a técnica terapêutica da exaustividade interassistencial. Tem a ver com isso? O reaparecimento da pessoa, né? Tem, é lógico. Quer dizer, a técnica terapêutica da exaustividade interassistencial. Quer dizer, a hora que chega no nível que aquilo ficou exaustivo, você chegou no ponto que não tem mais nada que você possa fazer, isso dá um esclarecimento de alguma coisa. Todo aquele esforço que chegou até ali vai trazer uma luz no fim do túnel. Alguma coisa nova vai aparecer. Agora, eu estava falando com o Pedro, pensa bem, só a nuance desse caso, o que não poderia esclarecer esse povo dos blogs espírita? Está entendendo? Como eles estão longe, nós estamos estabelecendo com esse negócio um gap muito grande. Foi o que eu pedi outro dia para a pessoa. Você acha que eu devo pedir perdão para você porque eu estou fazendo pesquisa além daquilo que você está querendo? Quer dizer, você me permite pesquisar um pouco mais? Quer dizer, isso é mais do que humildade, isso é burrice. Você está entendendo como é que é? Tem que dar uma banana para esse povo e deixar para lá, não tem outro jeito. Foi o que o povo falou para eu fazer. Escuta uma coisa, lá já tem 10 para você dar para o Amin, viu? Que eu já revi, ela me deu, eu revi tudo, só a fera, ontem à tarde, revi tudo, já está prontinho lá, você pode pegar e dar para ele, tá? Valdo, aqui no ar. Só para complementar isso, para entender, na prática, por exemplo, no meu caso, você conhece minha vida passada e essa bem, como que aconteceu? Pouquinho. Como que isso te qualifica, no caso de sua condição evolutiva? O que isso te qualifica, e não a mim? Você lembra em São Paulo, aquela reunião que teve, não, pois é. A hora que mudou? Aquilo foi um troféu. A sua vida foi antes daquilo e depois daquilo. Foi ou não foi? Foi. Então, fim de papo, você já entendeu. Eu sou consciente disso. Nisso você vê... Se você não é ou não era consciente, eu sou. Isso mostra os frutos do seu trabalho, é isso? Não, não é do meu trabalho, é o maxi-mecanismo interassistencial que está em ação. Que você é a ação correta que eles estão fazendo. Eu participei. Isso é muito sério. Isso vale a pena. Vale a pena continuar.
Valdo. Agora, é impressionante a hora que vem, por exemplo, esse povo aí, o transmentor com essa turma dele. Hoje ele estava com uns 8 aí com ele. Agora, o que é que se passa? Eles passaram de raspão aqui. Eles tangenciaram o meu trabalho. Agora, ele, como sempre, no encontro, ele sempre dá uma... Ele nunca deixa a peninha no chapéu para atrapalhar. Né? Ele joga alguma coisa. Mas é o máximo. Eu agradeço tudo. É pena que ele não gosta, né, de comer manga, nada disso, porque senão eu ia oferecer para ele as broas de fubá, uma coisa. Valdo, o fato de você, a sua passagem pelas nossas vidas e de outras pessoas também, ter sido esse divisor de águas, assim, que você marca Atares e fica o antes e o no depois, caso dele lá foi. Dele, e de muitos Agora outros. veja, ele é praticamente meu neto, né, de jeito ou do outro. Né? Mas tem muita gente que não é seu neto e você fez Não é a meu mesma neto, coisa. você não é minha neta. Eu sei disso. Mais fácil ser sua avó. Então, veja só, não é essa... Mas agora, tem umas filhas de criação, né, igual aquela ali. Agora, não é essa atuação também, Valdo, essa coisa de perfurar, de entrar no processo, no destino da pessoa e fazer o antes e o depois? Não é isso também um evoluciógrafo? Um tipo de evoluciógrafo? É justamente isso. Agora, veja, o que eu preciso agora, que é o que ele deu a dica, é eu pegar todos os neoparafenômenos que eu tenho, que são dezenas deles até agora. Por exemplo, personalidade consecutiva é um deles. Vocês nunca viram isso em espiritismo, nem iniciação, nem nas coisas da antiguidade, nem na parapsicologia, não tem nada disso. Não tem nada. Nem o Stevenson, que estudou reencarnação, não tem nada disso. Então, o processo, do jeito que nós abordamos, é o curso intermissível. Eles estão vendo a coisa pela evolução. É muito superior a essa vida humana nossa. Então, isso que você está insistindo tanto, e essa semana está tão em pauta, e tanta gente contra a questão da TACOM e da TARES, quando você passou esse conceito para nós, e a gente parte para uma docência, ou escrever um livro, você está fazendo um tipo de formação com a gente para chegar nesse contexto. Vocês estão chegando aí, mas agora veja, muitos de vocês já estão maduros para entender o que eu estou falando aqui hoje. Para entender isso que o transmentor falou. Você veja bem, isso escapou da minha observação. Eu sou burrildo, burraldo e burroide. Isso. Essa é a história. Agora veja, eu estou passando para vocês não caírem nessa. Começar a estudar mais. Então, elastecer isso, fazer essa flexibilidade, a expansão dessa abordagem é que eu duro. O que falta é isso. Nós precisamos de juntar as pontas, unir os processos, fazer a confluência das coisas. Por isso que eu vivo falando esse processo o processo do next door, aproximação simples. Ela está cansada de ouvir eu falar isso aqui. Isso é seríssimo. É de onde você menos espera que apareça às vezes as coisas mais avançadas. Veja bem, o nome o título desse verbete é autoavaliação evolutiva. Não tem nada demais, né? Não é tudo normal para a gente? Você fala autoavaliação evolutiva, não tem nada. Agora, vai depois ler o verbete. Você vai perder o caminho de casa. Professor? Qualifica, então, a gente fazer essa incisão no destino da pessoa e mudar o antes e o depois, que a TARES permite, é o processo da interassistência, autointencionalidade, quando você faz essa entrada. Hoje eu estava falando com o Pedro e lembrei, falei até no seu nome, na questão, por exemplo, da síndrome do estrangeiro. Coloque agora a posição, o que é que eu sou atualmente. Eu tenho a síndrome do estrangeiro, o contrário. Não, é o contrário. Eu sou um corpo estranho. O povo já falava isso para mim desde pequeno. A hora que eu fui infiltrado lá no processo da indústria, eu era um corpo estranho. Ninguém sabia o que eu estava fazendo lá. Agora veja, num monte de lugar, eu tenho sido um corpo estranho. Então veja, é o contrário da síndrome do estrangeiro. Eu sei que eu sou estrangeiro, me sinto bem sendo estrangeiro. Vocês estão entendendo o que é? Mas procuro me adaptar ao máximo para não ser. Então veja, é o contrário, é o outro ângulo da situação. Eu estava explicando isso para ele. Nessa questão da personalidade consecutiva, isso fica mais nítido, fica mais óbvio, mais claro. Entendeu? A gente pode dizer, então, que a síndrome do estrangeiro é uma tendência no processo evolutivo, ela vai acontecer em diversos contextos.
Vamos agora ver isso aqui, o que é que ele pensa. Você conhece alguma das personalidades consecutivas que eu já falei para você, alguns você conhece. Tem gente que é muito conhecido e tem outros que são desconhecidos. Eu estou nessa média. Então eu sou semi-conhecido. Capite? Isso é a vida. Agora veja, a maior parte de nós todos vão acabar sendo assim. O dia que vocês melhorarem sua clarividência e o processo de parapsiquismo, vocês vão ver, aqui ó, vai pulular as personalidades consecutivas em torno de vocês. Por exemplo, tem personalidade consecutiva que qualquer um aqui tem mais gabarito de identificar do que eu. Por quê? Porque essa pessoa tem mais afinidade, cara. Vocês estão entendendo? Vocês me perdoam se eu não tenho outras afinidades melhores para falar para vocês, a não ser essa que eu tenho falado. Vocês estão entendendo, né? Como a situação é precária, entendendo? Como isso é precário? Eu não tive muitas retros assim mas tive duas que fiquei questionando com relação à minha vida atual, né? Eu queria ver se eu entendi direitinho com relação a esse assunto que o senhor está colocando agora. Eu tive uma retro acho que foi uma retro, numa cadeira de rodas, e fiquei impressionada porque eu estava muito feliz nessa cadeira de rodas. Então, quando eu acordei, eu fiquei questionando como é que uma pessoa podia ficar tão feliz numa cadeira de rodas. E fiquei, será que seria essa vida que eu iria sofrer alguma coisa e ficar numa cadeira de rodas? E depois eu vi que não, que isso foi uma vida passada. Isso aí poderia servir para eu analisar hoje a questão evolutiva? De qualquer maneira, tem um conteúdo. Se isso tudo é real, tem um conteúdo que você tem que analisar, a mensagem que foi dada para você seguir. É bom você estudar. Sempre, nada acontece à toa. Sempre tem um conteúdo, que é a mensagem. Interprete qual foi a mensagem que deram a você. Ela é sempre positiva. Ela sempre vai esclarecer mais sua vida. Pensa nisso. Mas isso tem a ver com esse nosso assunto agora, da personalidade consecutiva? A retrocognição. Isso tem. E outra coisa, o processo da personalidade consecutiva tem retrocognição, querendo ou não. É obrigatório ter, senão a pessoa não capta isso. É a memoriologia, aquilo que eu chamo a holomnemônica, a memória grande. Porque a tendência da pessoa é evoluir aos pouquinhos, mas evoluir, não pode... Agora, a coisa mais difícil que tem, porque são milhões de anos e milhões de vida, ou milhares de vida que a gente já teve, sem lembrar nada. Então, esse negócio, quando lembra, é totalmente paradoxal, é contraditório, uma coisa nova. Isso é muito difícil, por isso que confunde tudo. A retrocognição boa, nítida, clara, sem erro, é muito difícil para nós todos. Tudo a gente embola, tudo coloca fantasia, coloca a imaginação, coloca, entende? A ficção. Isso é duro. Mas você sempre sabe que é você, né? Que aquilo ali... Não tem jeito. As retrocognições a gente lembra, você vê até uma cena que está se desenvolvendo. Você sabe qual personagem que você estava interpretando, é aquela ali. Você sabe direitinho. A vida é assim. Professor Valdo, boa tarde. Primeiro, não sei se já viu alguns erros aqui, professor, que tem no verbete. Eu já falei aqui, 3 até agora. Se você quiser, definologia falta um hífen. Na antagonismologia falta logia. E na paradoxologia falta um ar da torre. O que mais você viu? Tem mais 2 aí. Na etimologia, no finalzinho aí tem tratamento sistemático. Tá invertido aí. Tratamento sistemático. Está errado, sim. E na megapensenologia, ficou um ponto e vírgula no final da frase aí, né? Sim. Isso aí, eu vou olhar lá. Tem muitos desses que eu acho que já foram corrigidos, mas eu vou examinar. Muito bem. Muitas graças. Valeu. Professor, e uma dúvida aqui é o seguinte, aí na parafatologia,
na antepenúltima linha, acho que você já falou que eu fui retardatário hoje. A autoprescrição interassistencial pós-recim intermissive. Sim, a autoprescrição interassistencial pós-recim intermissiva. Quer dizer, você fez uma reciclagem intermissiva, através do seu curso intermissivo. Então, o que você faz? Você fez uma autoprescrição para você interassistencial. Não, eu agora vou só pensar nos outros a hora que eu reencarnar, a hora que eu renascer. Então, eu tenho que fazer assistência aos outros, é o jeito. Isso é que você colocou. Está entendendo? E por aí vai, né? Cada um faz o que pode. O problema é esse. Agora aqui. O senhor já leu ou estudou algo que possa comentar sobre a personalidade de Jacques Fresco, criador do projeto Vênus? Não, estou por fora. Como é que fala aí? Extremamente desautorizada para opinar sobre o assunto, porque eu não sei nada. Agora, se alguém quer falar sobre esse Fresco, eu ainda não vi. Fresco, que é o nome dele. Já ouvi alguns relatos de projetores a respeito de músicas clássicas sempre serem tocadas em vários lugares no astral, como curso, palestra e ambiente de recuperação, as músicas de Chopin, principalmente. O senhor tem informações dessa consciência? A música clássica e a preferência do outro, no outro plano? Olha, aí varia a situação. A única coisa que eu gosto de falar aí, existe determinadas músicas clássicas que são importantes, sim. Ajuda a vida humana, faz uma boa cortina sonora, um fundo musical adequado para isso e aquilo. Agora, eu gosto de trabalhar em inteiro silêncio, o máximo que tem. Mesmo assim, eu nunca consegui, porque eu tenho zumbido no ouvido. Então, eu nunca estou em silêncio absoluto. Agora, o que se passa? Das músicas que eu gosto é do Beethoven. É aquele que eu gosto mais. Principalmente da 7ª Sinfonia, que fala sobre o Requiem, que é a turma que faz a transmigraciologia da Terra. O senhor já leu alguma coisa sobre ciência noética? Sim, nós já recebemos a turma toda, o Instituto recebeu mais de vários anos, né? Turma que vinha até de Genebra, da Suíça, tal. Ela é uma proposta de cientista que aceita a multiexistencialidade e a multidimensionalidade, mesmo que não com esse neologismo. O que acha sobre isso e qual a probabilidade de convergência? Não, nós já tivemos contato com esse povo, mas veja, eles não se unem, não tem ninguém deles aqui. De modo que deixa aí para lá, cada um vai seguir seu caminho, vamos ver o que dá. Né? A noética está em toda, somente tem nos Estados Unidos, na Europa, na Suíça, todo lado. Na Inglaterra. Na frase enfática, o professor afirma peremptoriamente, da única ciência. E as verpons, onde ficam? É que está aqui? Da única ciência, terapia ou panaceia de fato parafisiológica eficaz existente do corpo. Não, para mim, a minha opinião é o seguinte, a terapia mesmo é ajudar os outros, não tem outro. Para mim é a única ciência. O mais, vovozinha, não dá. Você se vira. Verpons, as verpons estão tudo dentro disso, são as verdades relativas de ponta. Qual é o problema? É para ajudar tudo. A respeito que o senhor comentou sobre Jesus, deixa mais para muitas contradições. Por exemplo, os livros de Chico Xavier e de Valdo Franco estariam todos comprometidos com a verdade? Sim, e alguns que eu também recebi. Mas é que não foi eu que escrevi. Eu recebi o livro que o autor era outro. Porque se fosse deixar por minha conta, eu ia falar uma opção de coisa. Mas eu começava a escrever para mostrar as verdades do Novo Testamento e as coisas de Allan Kardec. O povo não publicava, então eu fiquei calado, não dava nada. Por isso que eu saí do movimento espírita. Tais livros falam de colônias espirituais, onde o trabalhador exalta Jesus como grande mestre. Escuta. Extrafisicamente tem como nexo de tudo quanto é fanatismo religioso. Tem até de autores, de todo tipo, tem de artistas, tem de belicistas, tem de nazistas, tem os paranazistas extrafísicos, tudo isso tem lá. Tem como nexo de todo jeito. Agora, entre os trabalhadores está Caíba Schutel, Bezerra de Menezes, Eurípides Passanufo, André Luiz e outros. Então, eu lhe pergunto, a descrição da rotina dos trabalhadores é falsa? Olha, você se vira, a melhor coisa que você faz, estuda o livro Projeciologia, sai do corpo e vai lá e vê o que tem. Aí você vai ver vários tipos de comunex, você vai entender que essa turma toda está muito enrolada. Caso Jesus não seja tudo isso, então por que nessas colônias existe a exaltação de Jesus? Mas existe a exaltação do Hitler, existe a exaltação do Moisés,
Tem como nexo extrafísico, são totalmente judaicas, pan-judaísmo. Estão exaltando Moisés, as coisas todas deles, até hoje. Infelizmente, eu não consigo sair do corpo consciente para poder fazer as minhas próprias investigações. O mais que consigo é deixar meu corpo em estado catalético sem conseguir sair do corpo. O que devo fazer? Estudar o projeciologia, é aquilo que eu te falei. Faz mais técnica, insista, não desista, você vai conseguir. Seria possível apagar os registros da holobiografia ou teria que viver toda a minha evolução carregando os dados sujos da ficha? Todo mundo carrega os dados limpos e sujos. Está vendo? Mais um que quer tirar o corpo fora. Ah, esse aí já podia colocar naquela galeria da turma de saltar de banda. Esse está querendo limpar tudo. Não, dá uma borracha para ele. Não é isso? Uma eraser. Tem que dar um eraser. O negócio é esse. Você está atrás de um eraser. Eu vou te contar. Anistia geral. Irrestrita, universal e definitiva. Há uns 8 meses tive uma visão que me levou a estudar o assunto sobre tortura. Por sugestão do professor, deixei o assunto de lado. O assunto voltou a aparecer através de sonhos recorrentes de pessoas e animais pendurados de cabeça para baixo. Vejo que eu tenho estigma e suponho que seja ligado a esse assunto. Tenho 44 anos, nunca fiz um exame de mamografia. Tenho plena consciência sobre a importância do exame, mas tenho mal-estar só em pensar. Em minhas investigações vi que havia um instrumento de tortura que era o esmagador de seios. Quero e preciso superar essa situação. O que posso fazer para isso? Tenho procurado fazer a MBE, apesar de não conseguir ainda o EV. Tenho feito também com bastante frequência a esterilização de energia, desejando o melhor para todos. A primeira coisa, bebe meio copo com água com açúcar e vai fazer seu exame de mamografia. Aí você então acaba com essa bobagem. O exame não vai esmagar seu seio, presta atenção. E você vai ficar sabendo como é que está tudo bem ou não da saúde. É muito importante fazer exame. Mulher tem que fazer exame da mama. Faz parte do serviço. Ainda mais assim, uma pessoa desconfiada desse jeito. Né? Isso é coisa rápida, não é isso? Quem é que já fez exame de mamografia? Levanta a mão. Veja, por favor, vocês aí do estúdio, mostra essas mãos levantadas para ela, por favor. Olha só. Eu não posso porque eu não tenho esse negócio. Mas olha, quantos são? São dezenas, hein? Ó, são dezenas. Tá certo? Sr. Valdo. Como é que é? Pois é digitalizada. Né? Pois é, uma beleza, mamografia moderna, tá vendo? Então, ó, vamos nessa. Parar com essa história, ela está muito ingênua. B. Aqui na efeitologia, sim. O segundo efeito, os efeitos do senso de utilidade pessoal no binômio autoconceito e autoestima. Eu queria entender a relação desse efeito com o tema hominoterapeutiologia. Os efeitos do senso de utilidade pessoal no binômio autoconceito e autoestima. O problema é o seguinte, você tem que fazer assistência aos outros sem pensar na sua pessoa demais. Você tem que pensar no outro e não em você. Então, o seu autoconceito não interessa. Você não quer ser santa. Santa é coisa de fanático religioso. Você quer fazer assistência. Então, você tem a sua autoestima, você mantém isso, mas não é exagerada, e você não quer saber de autoconceito, você não quer exaltar o autoconceito. Você quer exaltar a pessoa que está sendo assistida, para ela melhorar. Esse aqui é o caminho. Agora, então isso aí vai criar o quê? Isso vai dar os efeitos do senso de utilidade pessoal. Qual é o senso que você tem? Que noção que você tem? Qual é o seu conceito que você é útil nessa vida? Que você não é uma excrescência na vida humana? Entendeu? Isso é o senso de utilidade. Você olha que tem sua razão em matéria de assistência e interassistencialidade, é em cima do lance. Não há necessidade. Agora, ó, se você for olhar, tem mais coisa aí para a gente ler sobre esses assuntos, sabe? Aqui, ó, os efeitos multiplicadores da assistência aos assistentes. Então, você anda direitinho com as coisas. Então, vem mais assistência para você. Se aumentando a assistência, você assiste mais. Então, uma coisa puxa a outra. Aquilo vai multiplicando. Olha o caminho da assistência. Entende? Valdo, aqui. Aí na parafatologia, na quarta linha, de embaixo para cima. A ruptura consciente do autoencapsulamento patológico.
É a hora que você faz com consciência, através das suas energias, o encapsulamento daquela pessoa que você está assistindo. Vem o possessor e encapsulou. Nada toca nela. Quem manda é ele. A personalidade está numa masmorra energética criada por ele. Você chega lá e quebra isso. Você limpa aquilo, limpa tudo. E às vezes vem um amparador junto com você e leva o possessor junto. Acabou. Aquilo é um alívio, é o máximo. Isso é que é a ruptura consciente do autoencapsulamento patológico. Agora, uma boa parte das pessoas precisam primeiro de acabar com o próprio autoencapsulamento, para depois ela cuidar do outro. Paulo, e aí na fatologia, na última linha, o desenvolvimento da empatia universal. É o desenvolvimento da empatia universal, é isso? Sim. O problema todo é o seguinte: você tem que caminhar com o passar do tempo e acabar com aquilo que durante milhares de anos, centenas de vidas você foi. Ou seja, uma pessoa sectária, uma pessoa facciosa, em geral, quase sempre, fanático religioso. Então você deixa disso hoje e enfrenta um desenvolvimento de gostar de todo mundo. Então aí você vai começar a dar valor para a botânica, para a zoologia e para a humanidade em toda. O senso de humanitarismo, de humanidade, vai crescer em você. A mega fraternidade, você vai começar a entender. Então tudo muda. E você já não vai ser mais tão particularista, tão egocêntrico, do jeito que a gente foi antes. Waldo, e aí na pensinologia, na terceira linha, de cima para embaixo, a quebra da autopensionização orbitando em torno do próprio umbigo. Tem que dar um jeito nisso. Isso é a situação pior que tem, é essa. É a pessoa que vê só o próprio umbigo o tempo todo. Tem que cortar isso aí. A sua pensenidade tem que pensar em alguma coisa fora do umbigo, fora do seu egão, fora de você. Pense no outro. Pense na humanidade. É aí que muda. Waldo, e uma última coisa, aí na fatologia, na última linha, a última coisa, o fim da indiferença perante o cosmos. Quer dizer, você já começa a dar valor para as pequenas coisas. É nessa hora que nasce aquela pessoa que quer fazer a omnipesquisa, a omnipesquisologia. Ela se interessa por tudo. Entende? Que é aquilo, eu desde pequeno criava problema, o povo não gostava de ficar perto de mim, porque eu perguntava sobre tudo. Esse processo de perguntar é um problemão, né? Eu ainda não tinha educação para saber me conter. Tudo eu via, opa, e com alegria, ficar feliz da vida de entender as coisas. Problemão isso aí. Posso perguntar uma coisa a mais? O Locho deixa, ele falou que você pode falar. Ele deixa. Tá bom. Aí na parafatologia, na terceira linha, você escreve o engajamento na condição de mini peça. Aonde que é que está isso? O que é? O engajamento na condição de mini peça do maxi-mecanismo multiexistencial e interassistencial. O que você quer saber disso? Isso aqui todo mundo sabe aqui. O que você quer? Não, eu não sei. O que você não está sabendo? Aqui a palavra engajamento é quando... Engajamento. Você já se sente como uma mini peça do maxi-mecanismo? Ou você ainda não quis assumir o seu cargo, sua função, a sua incumbência, a sua tarefa? Ou, como diz muitos de vocês, a sua missão? A missão Bourne, não é isso? Ou do 007, ou do Indiana Jones. É a missão. Você, afinal de contas, é o Bourne, Indiana Jones ou 007? Ou Buck Jones, Buck Rogers, Buck Jones é do Faroeste. Entende? Eu acho que você já é assim, sabe? Tá certo? Diretamente de Buenos Aires para Foz do Iguaçu. Waldo. Aí, pode falar.
Me diz uma coisa, qual seria o objetivo ou a razão de você ver a vida passada de outras pessoas? A vida o quê, padre? Passada de outras pessoas, como, por exemplo, o objetivo é ajudar as pessoas, né? Em primeiro lugar, ajudar as pessoas. Em segundo lugar, ajudar eu mesmo, dentro da situação. Que eu fico fazendo pesquisa, eu cisco mais do que o galinheiro inteiro, para ver como é que são as coisas. Mas existe alguns casos que você não fala. Você... Não falo, porque não vai ajudar. A gente só deve falar aquilo que ajuda. O que você acha? Mas, deve por ser exemplo, diferente? Esse que você não fala serve só de esclarecimento para você mesmo, assim, você não joga para fora. Não, estou estudando. Às vezes, quem sabe, mais 1 ano, mais 5 anos, mais 10 anos. Tem gente que eu passei vários anos sem falar. Lá pelas tantas, ele agora está maduro. Eu acho que agora eu posso abrir um jogo. Às vezes, a maturidade não é da cabeça da pessoa, mas do que ela faz. Isso é muito importante. É a hora que ela entrou nos eixos, adaptou-se à nova vida, a PROEX já está mais bem encaminhada, está entendendo? Ela está melhor, autoconsciente a respeito do assunto, ela alcançou uma graduação melhor de interassistencialidade, aí a gente abre o jogo. Antes disso, ficamos de olho em banho-maria. Sabe como é que é? Urubu servando. Urubu servando. Às vezes é necessário. Mas existe uma média de tempo assim que você descobre isso numa pessoa ou isso é relativo? A primeira coisa que você tem que pensar muito. A gente não pode falar isso de uma maneira ociosa, ou de uma maneira leviana, ou uma maneira superficial. Se você vai falar, aquilo vai influir demais na vida da pessoa. Ela tem que ter gabarito para entender o que a gente vai falar. Entendendo? Até o momento, eu nunca errei em falar fora de hora. Acho que eu falei sempre certo, porque o povo todo, às vezes, quase sempre, eles entendem. Uns entendem mais do que outros, etc., que isso é normal. Mas o processo é que entendem. Porque não adianta nada você saber de uma coisa, você falar e aquilo não ajudar, então que besteira é essa? Que conhecimento besta é esse que você sabe para piorar os outros? Isso não resolve. Você tem que saber um conhecimento avançado, um anel verpom, para ajudar na evolução das pessoas. Senão não adianta. Não tem lógica isso para você? Sim. É por isso. Agora, por exemplo, curiosidade por curiosidade não vale nada nisso. A curiosidade ajuda para começar a pesquisa, mas ela não resolve como objetivo básico de nada. Curiosidade não resolve. Então, por exemplo, apenas para satisfazer uma curiosidade, ou para mostrar, por exemplo, eu vou mostrar para você quem é que você foi, só para mostrar que eu sei, isso é besteira. Outra coisa, depois de dezenas de anos, você vê nos casos, dezenas de casos que você já viu, tudo isso ficou pequeno. Você está interessado em outras coisas muito mais avançadas. Você está entendendo como é que é? Agora, agora eu vou te confessar uma coisa só para te ajudar. Às vezes me dá vontade demais de falar certas coisas quando a pessoa continua errando do mesmo jeito. Mas demais. Entende? Aí eu não falo. A gente às vezes insinua, fala assim, olha, você já pensou se você fazia isso antes? E que agora com as novas tecnologias da Terra, você aperfeiçoou seus erros? Quer dizer, aperfeiçoar o erro, os erros são uma das piores coisas que tem. Agora, tem esses casos que aquilo chega na ponta da língua, que é, o negócio vem, você tem que segurar. Você está entendendo? Então, o comedimento é uma necessidade nisso tudo, você tem que saber até onde vai. Agora, por exemplo, eu acho que eu estou agindo mais ou menos bem. Se eu não estivesse, eu não teria ajuda dos amparadores. Se eu continuo tendo ajuda, é porque eu não errei tanto. Senão eu já teria me largado. Entende? Vão bater no outro terreiro. Você está entendendo a lógica disso? Luci, vamos em frente. No final do século passado, na última década, eu tive a oportunidade de o senhor chegar
e meter o dedo assim na minha cara e dizer até quando eu iria ficar em cima do muro. Eu não caí do muro, mas eu desci sem me ferir, porque foi o meu momento, a minha descoberta. Eu levei 48 horas. Não. Oriente, não. Nada disso. Você só. Nunca falei com você sobre o Oriente. Isso. É? Só já falei das. Só das bilinhas. E olha só que eu tenho que o Oriente está muito longe para mim, né? Mas aí eu fiz uma autorreflexão e vi que realmente eu tinha que descer do muro. Mas você já tem luz no nome, né? Luz. Então isso aí é diferente. Agora aqui, gostaria que comentasse a credibilidade consciencial de Ramatiz, pois há um livro, O Sublime Peregrino, em que ele dá uma série de informações duvidosas acerca de J. Cristo. Mas não é só esse, não. Tem aquele outro também sobre o planeta Marte e os discos voadores, que é pior ainda. Tem muita tolice em matéria dos processos de Ramatiz. Não há dúvida que tem. É só você verificar. É só ler. Tem muita bobagem. No ar. E ao contrário, se você sabe as personalidades consecutivas, por exemplo, do transmentor, nesse ponto, como isso te afeta? O que é que me afeta? No caso dessa questão das personalidades consecutivas, né? Sim. Igual tem saber as nossas, né? E tem saber a personalidade consecutiva, por exemplo, do transmentor, da monja. Sim. Qual é o problema? Como que esse não, é um me ajuda, né? É um evoluciógrafo? Me ajuda, né? Me ajuda. Mas se você for falar isso, eu já vi até com o CX Livre. Mas você sabe a personalidade consecutiva dela? Tira uma média. A minha média, eu estou caminhando para a dispersidade. A dispersidade, quanto que é lá? 50. Como é que é? 50. Te aguenta. 50. Mas você chegou... Eu estou no meio. Eu estou entre a Consciência Livre e vocês. É isso? Aqui, ó. Agora, entre vocês, já não sabe, né, que é que pode ser, né? Uma coisa eu tenho certeza, não tem nenhuma consciência livre aqui. Aqui só tem consciência. Essa média não pode ser simples, tem que ser ponderada, porque um serenão que só encontra e conhece... Agora já vem a matemática para liquidar comigo. Me coloca mais... Como é que você fala? Menos. Como é que é? Verdade. Se a sua equação é para menos, eu estou de acordo. Se ela aumentar qualquer coisa, eu estou contra. Bom, agora, deixa eu já tenho uma priorismose a respeito. Não é isso? Não, já estou fixado dentro de um posicionamento, né, terrível. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Dentro desse evoluciograma, as marcas parapsíquicas seriam um conjunto dela? Não, deixa eu explicar. Estudo aí faz parte do serviço. Mas, olha, estudo ainda está dentro do processo da dispersidade. Dragonas, Sampaco, esse estudo tudo que a gente faz aqui, superficiais, está entendendo? Os problemas, por exemplo, de pré-kundalini, essas coisas tudo que eu falo, processo de energia, isso tudo é dentro ainda da desassedialidade. É o processo da dispersidade. Agora, deixa eu só explicar uma coisa que é bom também a gente clarear lá pela pergunta que ele falou. Vocês esqueceram, e ele também esqueceu, para analisar uma coisa dessa, na minha questão da média, tem que colocar o extrapolacionismo. Na hora, por exemplo, que eu saio com a serenona, a monja, e ando daqui para ali para fazer assistência com ela, isso é extrapolacionismo, porque eu não tenho aquela capacidade que ela tem. Ali, quem estava dirigindo era ela, não era eu. Presta atenção. Isso é extrapolacionismo. Extrapolacionismo não entra em linha de conta da média que nós estamos. Porque todo mundo aqui pode ter esse extrapolacionismo. Isso não, é aquele negócio, não fede nem cheira, isso é anódino. Entendeu como é que é? Então nós temos que dar um desconto nisso. Agora, a minha média, dentro do processo dos 50%, essa eu defendo. Eu acho que eu estou mais ou menos por aí. Por isso que eu falei para vocês, se me soltar e me deixar livre, eu sou capaz de ser desperto. Eu consigo superar essas coisas todas. Gente, movimento espírita, fazendo as coisas que eu fazia, eu nunca precisei de uma sessão de desobsessão, nunca precisei de análise, nunca precisei de estar tomando remédio de psiquiatra, para nada.
Esses anos todos. Meu irmão era doente, o povo todo, um monte de gente, meu pai era doente, um monte de gente doente perto de mim. Depois a minha mulher era doente. Eu nunca tive nada disso. Meu processo foi infarto e hipertensão. Isso é um problema do cuore, no caso, que é, no caso aqui, o soma. É o cuore. Cuore sinistro. Cuore sinistro. Então, veja, isso é que é a diferença, entende como é que é? Agora, uma coisa que me ajuda, tem uma que me ajuda que tem muitos de vocês que ainda não chegaram lá. Eu faço interrogação sobre tudo e quero saber das coisas o mais depressa possível quando eu estou trabalhando. A maioria aqui não é assim. Vocês perguntam um pouco e demoram demais para responder. Isso é um fato. Até hoje eu sou obrigado a falar isso. E a maior prova disso são os verbetes, por exemplo. Não é verdade? Mas isso é um fato. Eu não sou assim, eu nunca fui assim. Eu queria saber o negócio, vamos estudar. Se eu estou pesquisando, eu quero saber logo. É uma pergunta depois da outra. Vamos dar um jeito, mas você tem que chegar numa coisa. Agora, deixar o negócio caminhar muito, você perde o track. Você perde, sabe, o rumo. Não dá certo. Quando você falou aqui da média das personalidades, em cima do que você falou agora, você podia explicar melhor? Eu não entendi direito depois que você falou. Aí. A média das personalidades, pensa bem, eu estou com 50% do serenão. Já tive contato com o serenão, essa coisa toda. Nos 50%. Mas agora, eu não vivo mais do que isso. Eu tenho extrapolacionismo de uma coisa ou outra. Já tive extrapolacionismo como semiconsciência, como dentro da minha condição, por exemplo, de mini peça, eu tenho extrapolacionismo do teleguiado autocrítico, entende? Outra coisa, eu tenho contato com o transmentor e com outros evolucionam, mas tudo extrapolacionismo. O extrapolacionismo chega a interferir na média, não? Pergunta, não sei. É isso que eu estou falando, não vale muito nisso, porque ele é esporádico. Eu não vivo com isso. Eu não consigo manter isso. A minha média é aquilo que eu mantenho. Se eu vou cantar, eu faço careta, eu não sei cantar ainda. Eu tenho que fazer isso com o pé nas costas, naturalmente, sem esforço, entendeu? De uma maneira bem, vamos dizer, harmonizada com a minha vida. Agora, se eu estou usando esforço demais, isso eu não estou dominando nada, pelo contrário, ainda sou dominado por isso. Então pensa nisso, a situação é essa. Alguns de vocês pode ser até superior ao desperto que estão aqui. É que vocês ainda não desenvolveram isso. O processo é assumir essa condição. Eu assumo minha condição. Mas quando você inclui na média os assistidos, isso aí não dá para incluir nessa média, né? Sei, mas a média dos assistidos, quem é que não é? Você não acha que os serenões são assistidos pelas consciências livres? São, mas estou dizendo os seus assistidos. Os seus assistidos, aí estou perguntando, entra nessa média? Não sei. Entra. É lógico que entra. Lógico. Por exemplo, se um desperto chega amanhã e pede alguma coisa para mim, eu vou ajudar. Ele pode ser assistido igual eu, de igual para igual. Esse chegou no mesmo limite. O resto pode ser que esteja um pouco abaixo. Isso faz parte do serviço. Agora, não dá para ajudar a monja, por exemplo, está difícil. Eu tenho algumas dificuldades. Pode ser que alguns de vocês não tenham, eu nunca se sabe, né? Sou eu que vou. O que você queria? Não, em relação à média da personalidade consecutiva, vê se o raciocínio está correto. Por exemplo, em relação à abrangência, uma coisa é a pessoa vê personalidades consecutivas isoladas. Outra é ver um grupo, você identifica aquele grupo consecutivo. Não, a primeira coisa é ver qual foi a repercussão assistencial dessa pessoa. Isso é que é importante. Por exemplo, fama humana, celebridade, ser conhecido, isso, aquilo, tudo isso é bobagem. Idolatria, fanatismo em torno do nome, isso tudo é bobagem. O problema é a ficha da pessoa do ponto de vista daquilo que ela fez. Isso é que interessa. Entende? Por exemplo, tem gente aí que eu já falei,
que às vezes, em matéria de vida, a vida dele, do ponto de vista de ficha, foi superior, que eu já vi, a J. Cristo. No entanto, J. Cristo fez fama, deitou na cama. Isso tudo esborou a realidade da avaliação. A avaliação disso fica entre os fanáticos. Então, tudo que entra fanatismo para avaliar isso aí, vai para o buraco. Você perde tempo com isso. Você pode perder tempo com essas coisas. Então, por exemplo, o J. Cristo, nesse negócio todo, está muito abaixo desse negócio todo. Na época dele, hoje eu não sei, precisa examinar, ver como é que é. Entende? Agora, a gente tem que ver qual é a ficha da pessoa, qual o saldo dela. Isso é que interessa. Agora, por exemplo, esse povo que eu já vi, a minha média, tem muita gente que eu já vi, personalidade consecutiva, que eu nunca falei para vocês. No meio desse povo, tem gente que tem ficha muito positiva. Eu sei da história, a situação toda, como é que é, tal. Entende? Do jeito que alguns que eu já falei para vocês, que a gente conhece por aí. Agora, o problema é o seguinte, a média é sempre essa, é até o desassediado. Não dá para passar muito além disso, não. Eu não tenho gabarito para isso. Entendi. Então, o gabarito também tem que ver com o nível das pessoas que você está avaliando. Então, isso reflete perfeitamente o processo da autoavaliação, que é o que o transmentor falou. Ele está certíssimo. Essa madrugada eu estive estudando, depois de várias horas, joguei a toalha. Ele está certíssimo, ele está certo sobre isso. Agora, que isso aí faz pensar, faz. Primeira coisa, a hora que você analisa uma pessoa, você viu a expressão evolutiva dela. Então você viu o temperamento para poder diagnosticar quem é ela, para você identificá-la de fato. Aquilo já deu um gabarito para você, pelo menos para analisar a situação. Você está no mínimo até aquele ponto. Seja ele quem for, ou ela quem for. Entende? Mas agora, não passa disso. O problema é esse, não passa disso. Agora, o problema nosso todo é você com o tempo, e eu para a minha terra, essas próximas vidas da humanidade, muita gente vai entrar nisso. Uma boa parte das pessoas vão ter lembrança das vidas anteriores. Então, esse processo da personalidade consecutiva vai ficar mais comum. Não vai ser assim tão esporádico, tão raro, tão difícil, tão cheio de tropeço. A coisa vai ficar mais clara, objetiva, evidente. Entende? Então, esse é o caminho. A gente tem que começar a falar nisso já para abrir o caminho, abertivo consciencial. Você entendeu, né? Esse nível. Valdo, eu estava fazendo um laboratório da imobilidade física Visuals pela manhã e teve um determinado... Ele já está funcionando? Não, estou lá em casa. Ah, sei. Eu faço em casa mesmo. E quando eu estava fazendo lá, num determinado momento do laboratório, do experimento, eu comecei a sentir como se eu estivesse no avião. E começou a me dar, inclusive, tontura, como se eu estivesse viajando mesmo no avião e o avião estivesse fazendo aquelas manobras. Uma vez eu estava escutando alguém falando sobre que se a pessoa ela tem algum processo de problema de labirinto, também pode ocasionar esse tipo de coisa. Me pareceu ser mais um processo do psicossona mesmo, porque estava vindo imagens, inclusive, na hora que eu estava fazendo isso. Mas o labirinto, ele pode causar isso aí mesmo? O labirinto, ele mostra os processos nossos da sinalética mais forte com uma boa parte das pessoas. Então, ele vale a pena pensar, que são as vibrações timpânicas. Uma outra coisa, hoje vai ter jogo do Brasil às 3h30. Vocês precisam ter cuidado com aquela barulhada de vespa que faz lá, que é a vuvuzela, faz aquele negócio o tempo todo. Isso é tipo ruído. Isso não é bom. Alguém aí, quando viu esse jogo lá, qualquer coisa, sentiu aquilo incomodando? Percebeu o barulho? Você percebeu, né? Eu nunca vi, o futebol piorou demais com isso. Essa vuvuzela é uma besteirada de criança. Eu sei que é, eu vi o cara que fez, ele é da África do Sul. Mas veja, aquela barulhada é negativa para todo mundo que está ali. Precisa saber quantos decibéis são. Então isso vai pôr muita gente surda. Agora o pior é que o assunto
não é imediato, é imediato, é só no tempo que vai aparecer. As pessoas vão ficar surdas daqui a alguns anos, mas vão acabar ficando surdas mais cedo ou mais tarde, por causa do processo é demais. Aquele negócio, parece que você entrou num enxame de abelhas. O barulho que dá. Os repórteres lá, brasileiros que estão na África, dizem que não aguentam aquilo. Aí já falaram, está todo mundo com alguma coisa no ouvido. Isso aqui é o ideal, é colocar mesmo um tapa-ouvido aí na história, porque aquilo lá não dá não. De modo que cuidado com isso, hein? 140, isso é loucura. Você sabe que com 90 já faz muito prejuízo, né? 140 já viu. Surdez. Quer dizer que os fanáticos do futebol vão ficar tudo surdos na próxima geração. É isso. Está na cara, né? Não é fácil isso. Hein? Comparado a um tiro de revólver junto da pessoa. Caramba, hein? É muita coisa. Está aí falando, né? Está falando aí. Tá certo. Gente, então, ó, vocês tenham cuidado com o Brasil hoje, tá certo? Cuidado com o seu ouvido aí, etc. Tal, o tímpano, nós estávamos falando para ele. Porque esses barulhos excessivos, eles prejudicam a sinalética da pessoa. Ela não vai desenvolver bem com a sinalética auditiva. Entende? Eu, por exemplo, na minha sinalética é muito importante. Agora, ó, por que eu falo desenvolver? Porque vai chegar numa hora que a sinalética fica de uma tal maneira que parece que estão mexendo com você. É aí que entra aquilo que eu chamo do para-microchip. Não, é impressionante. Você é uma máquina. Você nota direitinho a hora que os ligarem. Eu sinto no meu ouvido direito. Então vai... Aí vem um negócio, muda tudo, a energia muda. É como se fosse uma mega euforização automática. Você está entendendo? Na hora. Essa madrugada eu vi isso acontecer comigo. Agora, outra coisa. Às vezes, comigo, a maior parte do tempo, acontece quando a gente tem que fazer uma assistência a alguém muito pesado. Então, eu entro nessa, viro um robô. E eles começam a trabalhar com o processo de energia. Entende? Isso é muito comum. Agora, veja. É necessário ter essas sinaléticas, esses sinais grossos primeiro, grosseiro, para você chegar nesses refinados. Entendeu? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 108 assinaturas no livro de presença, 31 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 46 votos presenciais, 19 votos online. Hoje teremos os recados da Paula e a Magali, Festival de Inverno, o Flávio Amaral sobre debates, o Marcos sobre a sessão pipoca, o Alexandre, ciclograma, a Mariana e o Luiz sobre curso IPC, do IPC UCIP. Boa tarde. A gente está querendo aqui divulgar o Festival de Inverno da Cognópolis, que vai acontecer dia 26 e 27 de julho, próximo final de semana. No dia 26 a gente vai ter uma feira dos talentos culinários aqui dos nossos voluntários da CCCI. Começa às 5 horas da tarde. Também vai ter apresentação música ao vivo também com os talentos musicais dos voluntários aqui da CCCI. E essa feira, esse festival de inverno, ele é em prol da trilha da Cognópolis. Hoje já tem mais de 2.000 quilômetros, já é possível caminhar. Ontem a gente fez uma avaliação energética com o Epicom Alexander Steiner, foram 13 pessoas e avaliaram lá a qualidade energética da trilha. Também vai ser feita essa semana ainda uma ligação dos condomínios com a trilha, então hoje vai ser possível fazer um acesso interno para quem mora nos condomínios, né, vir andando até o discernimento, ou até o CAEC, sem precisar ir pela rua, sem precisar utilizar o carro. Né, fazer exercício é bom, a trilha está nesse fluxo, né, de atividade física, né, dentro da Cognópolis, facilitando, está bem bonita. E amanhã também, para quem quiser se apresentar, né, quem tiver algum talento musical, a gente vai ter um ensaio a partir das 18 horas no discernimento, né, para quem quiser fazer uma apresentação, porque o evento é de descontração, né, para a gente
se conhecer, para a gente conversar, para a gente estar em outro ambiente que não só o de pesquisa, mas sim o de convivialidade. Então, está todo mundo convidado. Quem quiser também apresentar seu talento, que ainda não foi contactado, né? A gente não conhece os talentos de todo mundo, por favor, procure a gente, aqui a Magali. E também quem quiser comprar o ingresso, que está R$5, né? Pode procurar a gente ou o Discernimento e fazer a compra. Vão ter apresentações também lá, além de música e dança, vai ter também os estandes. Então, nos estandes vão estar ali algumas exposições especiais, né? Nós vamos ter, a Paula está lembrando aqui, a ABC, que vai fazer uma campanha de agasalhos. Assim, a gente pede para quem já tem agasalho, levar os agasalhos que já não usam mais, né? Vão ser doados depois esses agasalhos. Vão ter também a Vida Animal, a ONG. Vai ter também o Recanto do Cactus, né? Vão ter algumas mudas também de plantas e mais atrações. Bom, os ingressos são à venda aqui no CAEC, no Discernimento, custam R$5 e também com alguns voluntários. A gente pede, assim, que a gente sabe que muita gente não vem na tertúlia e vai ser já o sábado que vem, para que vocês divulguem. Falem para as pessoas se elas estão sabendo deste festival. Tá bom? Obrigada. Gente, boa tarde. O nosso aviso sobre o debate de hoje, que é com a professora Rosa. Ela é também psicopedagoga. Professora, qual vai ser o tema que a gente vai falar daqui a pouco? Nós vamos falar sobre a educação da criança superdotada. Perguntas básicas. A criança superdotada é igual a uma criança comum? Como deverá ser a educação dessa criança? Quais as características principais no perfil dessa criança? Quais os investimentos psicopedagógicos que devem ser feitos por uma escola ao atender esta criança? E mais outras perguntas que serão levantadas por quem participar. Convido a todos, vai ser importante que vocês estejam lá para a gente debater o máximo possível em cima desse tema, né? Então tá aí, 15 horas, daqui a 40 minutos. Ali na sala dos debates, ali na sala das ICs do CAEC, aqui no CAEC. Obrigado a todos. Então, gente, hoje é domingo, né? Tem Cineclube, que é a sessão pipoca agora é Cineclube, Cognópolis. Estou até com uma cópia aqui da licença para passar para o Valdo. Tá, Valdo? Depois vou deixar contigo aqui. A gente vai passar, hoje um filme em parceria com o Colégio Invisível de Interassistenciologia, que é o Poder Além da Vida. Né? O Adélio Conter vai fazer uns comentários comigo, até um filme muito bom. Leva 2 horas, né? Vai de 8h30 às 10h30. E aquele negócio, o ingresso, gente, é gratuito, tá? Tem gente vendendo desde de comida... De pães, etc., até o nosso pacote do Discernimento com pipoca salgada, doce e refrigerantes à vontade. Tá? Então a gente espera todo mundo por lá, às 8h30 no auditório do Discernimento. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Estou aqui para divulgar o curso Ciclograma Parapsíquico Pessoal. É um curso inédito, numa parceria da Sinvex, CAEC e Apex, agora dos dias 12 a 15 de julho. Então é um curso que tem 3 campos bioenergéticos sobre TENEPS, epicentrismo e desperticidade. Temos a dinâmica da proexista cobaia, debates. Então, para aqueles que querem fazer o seu planejamento do desenvolvimento parapsíquico, está aí uma rica de uma oportunidade. Também acrescento que nós temos agora às 15 horas a palestra online no site da Sinvex com o professor Pedro Fernandes sobre desenvolvimento parapsíquico. Ok? Então, interessados aqui na recepção do CAEC, pelo fone 3525-2652. Obrigado. Boa tarde a todos. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia gostaria de convidar todos aqueles interessados em investir na sua autopesquisa e no seu desenvolvimento pessoal para o próximo a turma do CIP. Tá? O CIP é o curso integrado de Projeciologia, que o professor Luiz vai falar um pouquinho para vocês.
Boa tarde. O CIP, ele é um curso de 20 aulas, cada aula tem 2 horas e meia, 2 horas de teoria, meia hora de prática. Ele é um curso introdutório, como a Mariana falou, e vai ocorrer, repetindo, no dia 27, que é no próximo domingo, pela manhã, das 8 da manhã a 1h30 da tarde, com meia hora de intervalo. Para maiores informações, vou repetir o telefone, é 2102-1448. Obrigado. Só lembrando que o CIP ele é um curso sem pré-requisito e é um curso introdutório às ciências projeciologia e conscienciologia. Obrigada e até lá. Para amanhã, então, foi eleito o verbete antipodia consanguínea. Com 16 votos, a especialidade antipodismologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.